Bem, irmãos, nós vamos meditar um pouco na palavra de Deus. Os irmãos podem ficar sentados mesmo. Se encontra lá na segunda epístola, segunda carta de Pedro, no capítulo 3, verso 14, até o verso 18. Segunda Pedro, capítulo 3, do verso 14 até o verso 18. Que diz assim: Por isso, amados, enquanto aguardais estes eventos, esforçai-vos para que sejais encontrados por ele em plena paz, sem mácula e livres de culpas diante dele. Considerai que a longanimidade do nosso Senhor é uma oportunidade para que possais receber a salvação, assim como o nosso amado irmão Paulo também vos escreveu de acordo com a sabedoria que Deus lhe concedeu. Ele escreve do mesmo modo em todas as suas epístolas, discorrendo nelas sobre esses assuntos, nas quais existem trechos difíceis de entender, os quais são distorcidos pelos ignorantes e insensatos, como também com as demais escrituras para a própria destruição deles. Sendo assim, amados, estando bem informados, guardai-vos para que não sejais conduzidos pelo erro e sedução dos que não têm princípios morais, vindo a perder a vossa segurança e cair. Antes crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. A Ele seja a glória, agora e no dia eterno. Amém. Irmãos, nós vamos falar um pouco sobre uma perspectiva, garantida. Se a gente observar, é que eu já tenho observado muito nessa parte aí, de uns tempos para cá, não sei se é devido às circunstâncias, que as pessoas estão passando no dia a dia, mas se a gente observar, hoje, a gente vai encontrar no nosso dia a dia com as pessoas e a gente vai se deparar a várias pessoas com ansiedade. Talvez um grau mais baixo, outros mais médio, outros mais elevados. E alguns com transtorno de ansiedade. E às vezes a gente fica perguntando, ansiedade é uma doença, Ansiedade é uma doença? Ansiedade não é uma doença. Ansiedade é uma fase, que a pessoa está passando. Ela pode até gerar doenças, que é diferente, mas ela em si não é uma doença. E às vezes a gente fica colocando uma culpa em cima de uma coisa que não existe, E às vezes as pessoas vão se aprofundando tanto numa situação que atrapalha, interfere tanto na vida pessoal dela, como no relacionamento com as outras pessoas, e não enxergam o quanto aquilo ali é prejudicial na vida da pessoa. Mas o pior de tudo, irmãos, a questão da ansiedade não é o que a ansiedade está fazendo com a sociedade, com as pessoas do mundo lá fora. Porque as pessoas que buscam ser, como eu poderia dizer, alimentadas, ou talvez conclusivas dentro dos seus próprios desejos e dentro das suas próprias expectativas, é comum, é normal. O que não dá, muitas das vezes, para a gente entender, talvez, é cristãos, conhecedores da verdade, pessoas que conhecem a verdade, estarem ansiosos além do seu limite. Isso é algo assim que deixa a gente um pouco assim, como diz o outro, com a pulga atrás da orelha, Assim, a gente fica um pouco meio que sem entender por que um cristão ele fica tão ansioso a ponto de perder o controle dos seus pensamentos, a ponto de perder, talvez, a sua própria tranquilidade individual. Porque o cristão não tem motivo para ficar ansioso, Nós vemos aqui o que Pedro está falando lá no
no contexto, né, do mesmo capítulo 3, 2 Pedro, nós vamos encontrar ali, Pedro está falando sobre a vinda de Cristo. A vinda de Cristo que muitas pessoas já tinham perdido a esperança da vinda de Cristo. Talvez porque colocaram uma expectativa em tempo. A vinda de Cristo, ela não tem expectativa em cima de um tempo determinado. A vinda de Cristo, ela está colocada dentro de um coração esperançoso pela volta de Cristo, independentemente da data. E aí o apóstolo diz que muitos já deixaram a esperança da vinda de Cristo, pessoas que foram tão pervertido, né, na situação de conceito da vinda de Cristo, que ele diz, onde está o Cristo, né? Desde quando nós ouvimos falar da volta de Cristo até hoje, ele não veio, né? Então ele não marcou a data. E se tivesse um motivo para um cristão estar ansioso, seria pela volta de Cristo. Se tivesse um motivo, seria para ficar ansioso pela volta de Cristo. Porque nós, conscientes daquilo que nós somos, filhos de Deus, e que não vamos herdar esse mundo, e que nós não somos deste mundo, né? Então nós não temos motivo nenhum para ficar ansiosos. Mas voltando aqui para o texto em que nós lemos, a gente gostaria de passar alguns pontos sobre uma questão. Sobre essa vinda de Cristo. É certo que virá, né? É uma promessa que não tem aonde não cumprir, mas ela é certo que virá, a vinda de Cristo. No versículo 9, vamos apenas ler no mesmo capítulo de 2 Pedro, o versículo 9 fala assim: o Senhor não se atrasa em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Pelo contrário, ele é extremamente paciente para convosco e não quer que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento, né? Essa promessa do Senhor, ela vai se cumprir, queira o homem ou não, ela vai se cumprir. Porém, o versículo fala que Deus é paciente, né, extremamente paciente para com a humanidade, a ponto de o seu desejo é que todos viessem a conhecer a mensagem da cruz e conhecer Cristo, e serem salvos pela cruz de Cristo. Porém, nem todos vão conhecer, nem todos vão chegar ao arrependimento, mas aqueles que chegarem ao arrependimento têm um compromisso com Deus, então, né? Que é a igreja, que somos nós. Se temos certeza da salvação, por que existe tantas pessoas ansiosas, né? Irmãos, uma coisa que talvez eu possa até estar errado, mas uma coisa que eu vejo cristãos perdendo muito tempo, gastando muita energia, tomando muito tempo com coisas talvez irrelevantes. Se nós uma vez cremos em Cristo e pela palavra de Deus nós temos acesso e a garantia da salvação, por que estamos preocupados com a nossa salvação? E não viver a vida cristã aqui nessa terra, porque agora somos salvos, né? A nossa preocupação deveria ser em levar a salvação aos que não conhecem. E não temos motivo para andarmos ansiosos, como que posso perder a salvação. E não estou aqui para pregar doutrina de salvação, não é isso. A gente não vai entrar nesse assunto de maneira nenhuma. Mas a questão, irmãos, a nossa ocupação ela tem sido distorcida de tal forma que nos ocupamos com algo que não tem um procedimento do plano de Deus na nossa vida. E apenas o que nós colocamos em cima dos nossos interesses
A maioria deles é coisas que está relacionada apenas a nós mesmos. Essa é a realidade, né? É a verdade. E se a gente for fazer um autoanálise em cima daquilo que nós vivemos no dia a dia, nós estamos mais ocupados, mais preocupados e mais ansiosos, ainda que seja num grau baixo ou médio ou elevado, né? Que infelizmente, às vezes a gente pensa assim, não, cristão, né? Aí não tem ansiedade. Quer dizer, não deveria ter. Não deveria ter, mas a gente está observando e testemunhando muitos cristãos ansiosos. Mas o que nós deveríamos preocupar então, nos ocuparmos? Pelo menos naquilo que deveria ser dentro do que é o projeto de Deus para a sua igreja. Né? É o projeto de Deus para a sua igreja. Então vamos ver uma situação do qual o propósito da igreja na terra. Manifestar não o poder de Deus, mas uma vontade divina. Vamos ler lá em Evangelho de João, no capítulo 4. Evangelho de João, capítulo 4, verso 34. Explicou-lhe Jesus: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e consumar a sua obra. Qual era a vontade de Cristo então? Qual era a comida de Cristo, do Senhor Jesus? Fazer a vontade de Deus aqui na terra. A gente vai ler lá em 1 Pedro 2, né, verso 21, que o Senhor, que Pedro, né, falando, né, que o Senhor Jesus disse que eu vos dei o exemplo, né? Vamos ver aqui, 1 Pedro 2, verso 21. Porque para isto sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo para que sigais as suas pisadas. Se é para mim seguir as pisadas de Cristo, o que eu devo fazer? Aquilo que ele fez, não é? Só que o que a gente faz? Não, isso é Cristo. É Cristo que tinha que fazer isso, não eu como igreja. Será, irmãos? Se é para seguir as pisadas de Cristo, não deveríamos nós, como igreja, fazer aquilo que Cristo fez? Ou pelo menos o que ele falou para nós fazermos, né? Que um dos mandamentos é amai-vos uns aos outros. E como Cristo não tinha obrigação de lavar os pés dos discípulos, né? Cristo não precisava lavar os pés dos discípulos, mas ele fez aquilo o quê? Para deixar o exemplo, né? Eu vim para não ser servido, mas para servir. E nós, como discípulos dele, nós não somos melhores do que Cristo. Não podemos ser melhores. Então, qual é o nosso papel? Nosso papel é seguir as pisadas de Cristo, fazer aquilo que Ele nos ordenou e aquilo que Ele deixou como exemplo para nossas vidas. 1 Pedro, capítulo 4, verso 2, que diz assim: para que no tempo que vos resta não vivais mais para satisfazer os maus desejos humanos, mas sim para realizardes a vontade de Deus. Né? Pedro também falando que o nosso objetivo não é andar segundo a nossa vontade, segundo os nossos desejos, mas segundo a vontade de Deus, segundo o preceito de Deus, segundo aquilo que Deus quer que nós vivamos segundo o seu querer, segundo a sua vontade. Só que, irmãos, a gente foi fazendo o quê? A gente foi criando conceitos em cima de algo parecido como direitos, né? Como que eu tenho direito. Existem cristãos que estão criando um conceito em cima de uma palavra de Deus, aquela que o Senhor Jesus disse, né? Aquele que der apenas um copo d'água a um desses meus pequeninos, não deixará de receber o seu galardão. E aí tem muitos cristãos que estão criando um conceito de galardão, de direito a uma recompensa.
A recompensa de Deus não é um direito nosso. É uma misericórdia de Deus, independente de qual seja essa recompensa. E não é recompensa porque nós merecemos. Não é porque nós merecemos. É porque Deus é misericordioso, né? Então não há recompensa para nós. Nós apenas temos que ter gratidão em podermos ser co-participantes, né, ou co-herdeiros da multiforme graça de Deus. É de graça, né? E é pela graça, né? Efésios 2, verso 8, fala assim, porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, né? É dádiva de Deus. Então nós somos salvos pela graça, não é mérito nosso. Colossenses capítulo 3, verso 24. Colossenses 3, verso 24. Se os irmãos achar, poderia ler para a gente? Então, a recompensa, nós temos a ciência que vamos receber, mas nós temos que ter a ciência que nós não somos merecedores delas. É pela graça, é pelo amor de Deus, é pela misericórdia de Deus, né? Criar um conceito em cima de direito, irmãos, nós estamos deixando de agir com o propósito de Deus na nossa vida. Eu não mereço, né? Eu não mereço. 1 Pedro 4, verso 13. Mas alegrai-vos no fato de seres participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos alegrais e regozijeis, né? O conceito de alegria, muitas das vezes a gente vai colocando em cima de uma satisfação pessoal ou individual, em cima daquilo de uma realização dos nossos projetos, dos nossos planos. E quando a gente coloca que a vida do cristão também é participar dos sofrimentos daquilo que Cristo sofreu, aí já parece assim que a gente está fugindo de uma realidade que nós queremos viver, né? Nós não queremos participar do sofrimento de Cristo. Aí nós falamos que às vezes é um conceito, né, de cristianismo que foge daquilo que nós conhecemos, né? É o evangelho do sofrimento, né? Isso não quer dizer que a gente vai criar um espírito de apenas sofrer, mas nós temos que estar preparados para sofrer mediante a vida que nós levamos em Cristo Jesus, se for preciso. Se for preciso, né? Então, conhecer a Deus. Só terminando, o versículo 18 do texto que nós lemos. Antes crescei na graça e no conhecimento da palavra de Deus, né? O verso 18, vamos estar lendo aqui nessa versão aqui. Antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja glória, agora e no dia eterno. Amém. Que nós possamos, né, entender realmente o sentido, o significado na nossa vida, apesar de que, às vezes, nós não queremos. Não é da nossa vontade humana, né? Mas é da vontade de Deus em nossos corações. Amém? Está orando?